Queridos, bom dia, bom domingo. Hoje, terceiro domingo de maio, louvado seja Deus. Nós estamos contando com a graça e com a misericórdia do Senhor nesta manhã de domingo. Louvado seja Deus, porque Deus tem sido gracioso para conosco. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado do teu povo, Ele tem amparado o teu povo e aqui estamos nós juntos. Que prazer entrar na sua casa. Que prazer chegarmos até você nesse momento de domingo, escola bíblica dominical, e momento também de nós aprendermos um pouco da palavra de Deus. Hoje, um dia muito especial, terceiro domingo de maio, está registrado no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil como sendo o Dia da União da Mocidade Presbiteriana, o MP. Que as palavras bíblicas de primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14, parte C, sejam reais na vida de nossos amados jovens da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, os jovens da nossa congregação Nova Jerusalém, os jovens da Federação de Jovens do nosso presbitério aqui de Leme, louvado seja Deus. E você que me assiste agora, você que é jovem como eu, hoje então é o nosso dia. Bendito seja Deus. E a palavra de João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Conforme também o motto da UMP diz assim: alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, jovem presbiteriano. Sinta-se abraçado por este pastor, por esta igreja que chega aí até você. Que alegria, Deus abençoe. Que os nossos jovens continuem firmes, alicerçados, não trocando os seus ideais pelo mundo, mas com foco especificamente no Senhor Jesus Cristo. Não saia da palavra, fique com a Bíblia, fique com o Senhor Jesus Cristo. É o melhor lugar para nós vivermos, jovens, é na presença do Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês nesse dia. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical, como sempre fazemos, com a nossa equipe de louvor, que nesse momento estará com a palavra, cantando uma música que fala de calmo, sereno e tranquilo. Preste bastante atenção na letra desta palavra, porque é sobre isso que nós vamos trabalhar nesta manhã na escola bíblica dominical. Deus te abençoe, a palavra com a equipe de louvor. Tranquilo, 'Descanso neste viver.
Ok, depois da equipe de louvor da nossa igreja, nós queremos louvar a Deus pelos irmãos que também nesse meio da pandemia têm se colocado à disposição do louvor, vindo ajudar-nos com a equipe de louvor. Deus abençoe os irmãos, a Carol, a Lucinéia, o Gustavo. Deus abençoe grandemente esses irmãos, que Deus continue abençoando-os de maneira especial. Nós vamos conversar nesta manhã um texto, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você a pegasse, buscasse na sua casa aí com seus amigos, com seus filhos, os irmãos, reunisse a família nesse momento de culto. É um momento que você está tirando o tempo que você estaria na igreja, na escola bíblica dominical. Então esse tempo você está com a sua família, assentado no sofá, ou no seu quarto, ou na mesa, enfim, qualquer momento que você estiver, em qualquer situação, mas o importante é que você aquiete o seu coração para você deixar Deus falar com você através desse texto que nós vamos conversar nesta manhã. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Nós vamos lê-lo, os versos de 1 a 14. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na leitura que eu faço, e nós vamos depois explicar um pouco também este texto. Assim nos diz a palavra de Deus: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Tu és o melhor, o Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus assim abençoe a leitura da palavra dele, e nós vamos orar nesta manhã, pedindo então a orientação do Espírito Santo de Deus, que fale ao meu coração e que fale também ao seu coração nesta manhã. Oremos. Pai, fale ao nosso coração pela instrumentalidade da tua palavra. Usa, meu Deus, como instrumento para trazer uma palavra ao meu coração, aos nossos corações, a esta casa, a este jovem, a esta irmã, a este irmão que me assiste agora, ó Deus, neste canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Fale, ó Deus, a este coração e fale ao teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias que nós estamos vivendo tempos de crise. Ajuda-nos a crer no Senhor, a descansar no Senhor, a desfrutar do melhor do Senhor. Sara, ó Deus, a nossa terra,
Sara, Deus, o nosso país. Sara, Deus, o nosso mundo, porque nós te pedimos assim, para a glorificação do teu santo e bendito nome. É a nossa oração com gratidão, hoje e para sempre. Amém. Conforto em tempo de crise. Esse é meu tema nesta manhã e eu gostaria de conversar com você. Conforto em tempo de crise. O medo e a ansiedade são as doenças mais comuns do nosso tempo. Ainda mais hoje, tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de Covid-19, tempo de quarentena, tempo de isolamento social, tempo de lockdown, tempo de desemprego, tempo de um futuro incerto. Muitas pessoas com as suas relações tumultuadas em casa, no trabalho, seja lá o que for. É difícil alguém sentir-se plenamente seguro nesses dias. Por isso que eu quero conversar com você nesta manhã sobre conforto em tempo de crise. E é sobre isso que eu quero lhes falar. Eu quero pedir por gentileza para que nós, eu e você juntos aí, você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós então entendêssemos, portanto, o Salmo 27 e nós conversássemos um pouquinho sobre ele. Eu quero lhes pedir para examinarem comigo este salmo, para verificarmos como pode haver conforto em tempo de crise. E isso Deus, obviamente, falará ao nosso coração. Eu quero, dentro desse texto, lhes mostrar 3 quadros que nos ajudarão a refletir sobre este tema que eu mencionei, conforto em tempo de crise. Nós vamos ver 3 quadros aqui. E nós vamos começar pelo primeiro. 3 quadros. O primeiro quadro do Salmo, eu coloquei em forma de quadro, é a crise. O segundo quadro é o refúgio. E o terceiro quadro é o compromisso. Então nós vamos começar pelo primeiro. Comecemos então com o primeiro. A crise. Aqui está nos versículos 2 e 3. Acompanham-me, por favor. Verso 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Os versículos 2 e 3, isso nos vai permitir situar o momento em que Davi, o salmo é dele, escrito por ele está vivendo. 3 datas são sugeridas para esta composição deste salmo como um pano de fundo, a época em que ele pode ter escrevido este salmo. A primeira é quando Saul perseguia. Ele tinha uma admiração por Saul e Saul então o desejou matá-lo. E este evento marcou tanto na sua vida, essa perseguição, porque Saul o perseguiu por 3 anos consecutivos, e tanto é que muito falou ao coração do salmista que ele compôs 8 salmos falando sobre a perseguição de Saul. A segunda hipótese desse texto ser escrito é quando Absalão, seu filho, queria destroná-lo. E ele vivia uma das experiências mais delicadas que o ser humano pode viver. Talvez a experiência mais dura para um homem, que um homem de fato possa ter, ele está experimentando. O seu próprio filho queria matá-lo. A terceira data, como suposição sugerida, é quando ele já estava idoso, pensou que ainda fosse jovem e foi à guerra contra os filisteus. E lá ele pôde descobrir, na sua experiência, então ele descobriu que na experiência que ele estava, já na velhice, não dava mais para ele lutar. E o filho de Golias quase o matou e ele então foi livrado por Abissai. Então, esse relato
Está onde, pastor? Está no segundo livro de Samuel. Eu gostaria de chamar a sua atenção, se você pudesse abrir, por favor, segundo livro de Samuel. Nós vamos ler o capítulo 21, justamente dando a ênfase nesse texto, que é a terceira hipótese desse momento que Davi ele escreve o Salmo de número 27. Segundo Samuel, capítulo 21, versos 15 a 17, diz assim a palavra de Deus: De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benode descia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de 6 quilos, 300 ciclos, mais ou menos 6 quilos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. É difícil optar por uma das 3 datas que eu coloquei para os irmãos nesta manhã, mas seja o que for a situação que ele vivia, é uma situação grave. Ou o Saul com o seu exército, ou o filho com o exército, Absalão com o seu exército, ou ele numa batalha já idoso, cercado por um exército. E ele aqui descreve isso como se fosse uma alcateia pronto para devorar. Se for, irmãos, a primeira hipótese, Saul, ou a segunda hipótese, Absalão, o momento também é muito crítico. Uma pessoa a quem ele estimava, o filho, a quem ele amava, queria matá-lo. Já foram decepcionados por alguém em quem você confiava? Já foi decepcionados por alguém em quem confiavam? É uma pergunta. Já se sentiram tão frustrados com o parente, como se fosse ele que quisesse assassiná-lo? E se for o terceiro episódio, o filho de Golias, já foram vítimas de vingança? Já sofreram vingança na pele? Seja o que for, já experimentaram esse tipo de sofrimento? Confiar em alguém e ser decepcionado, estender a mão para uma pessoa e ser arrastada por ela para um rio forte de decepção, isso é danoso. Frustração com amigos, ou decepção com os parentes, ou, portanto, sofrendo hostilidade. Esta é a crise. Esta é a crise. As pessoas a quem mais amamos nos apunhalam. Pessoas em quem confiamos falham conosco. Como é que a pessoa se sente? Como é que alguém pode viver feliz quando abre o coração para alguém e esse alguém se aproveita disto? Então ele sente a dor de alguém amado que o atraiçoou, que no versículo 10 ele sintetiza essa decepção. Olhe comigo o salmo que nós estamos estudando, por favor, volte lá se você saiu dele, verso de número 10 do Salmo 27. Porque se meu pai, diz ele, e a minha mãe, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Seja Saul, seja Absalão, seja o filho de Golias, podem ser até meu pai e a minha mãe, aqueles que deveriam cuidar de mim, mas se eles falharem comigo, o Senhor me acolherá. No meio da crise,
aquele que coloca a sua confiança em Deus, aquele que compreende que Deus se chegou a ele na pessoa de Jesus Cristo e crê nele e confia nele, sabe que nenhuma frustração humana é suficiente para calar no coração o cuidado e o amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Isaías, do capítulo 49, versículo de número 15, nós lemos uma declaração que eu gostaria de ler para vocês, meus amados irmãos e amigos. Em Isaías 49, verso 15, nos diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei de ti. É um Deus, irmãos, que tem uma memória muito curta quando se trata de lembrar das nossas ofensas. Porque quando as confessamos em Cristo, Ele as perdoa. Bendito seja Deus. Mas é o que Deus que tem uma memória que nunca se esquece quando se trata de cuidar de nós. Deus jamais se esquece de cuidar de nós, meus amados e queridos irmãos, no meio da crise. Davi passa por uma grave crise. Alguém em quem confiava, ou alguém a quem amava, queria destruição, ou desejavam vingar-se dele por algo que já havia acontecido mais ou menos uns 40 anos atrás. Seja o que for que tenha acontecido, no meio da crise, ele descobriu o cuidado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode ter é esta. Guarde isso no seu coração. É lembrar que tem um Deus que cuida e que se chega a nós nos momentos de crise e que está perto de nós e nunca esquece da gente. Louvado seja o nome do Senhor. A crise, tendo provado isto, aí vem então o segundo quadro. Momento de crise, não precisa se preocupar. Você tem um Deus. Lembra, você tem um Deus provedor. Lembra que Deus, no momento de crise, Ele vem até nós. Não pense você que esse momento que nós estamos vivendo, Deus está distante de nós. Como se Deus se ausentasse de nós. Como se Deus tivesse sumido. Muito pelo contrário, Deus jamais abandona os teus filhos. Deus jamais abandona aqueles que de fato são dele, que de fato é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então não se desespere. Continue crendo. É no momento de crise que Deus vem até nós. O segundo quadro que Davi descobriu, que de fato ele tinha, o primeiro quadro é uma crise. O segundo quadro, ele descobriu o refúgio. Qual o refúgio? Qual o refúgio dele? O versos 4 a 6 nos diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. O verso 4 vai nos informar o refúgio dele. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Verso de número 4. Qual o maior desejo dele? Não é que Saul ou Absalão ou o filho de Golias morram. Não, não é isso.
O maior desejo do salmista é estar no templo. Contemplar e meditar. Alguém vai dizer, mas isso aí é alienação, pastor. Quer dizer que o indivíduo está na maior situação e querer entrar num templo e querer ficar lá em meditação? Não, meu amado e dileto e querido amigo, não é esta a questão. A questão não é de se abstrair da vida real. Tanto que ele aqui no texto ele está abrindo o coração. A questão aqui é para onde olhar e com que ocupar a mente. E aqui está nos dizendo, ele tem uma situação de crise, ele não nega isso. Mas a sua principal preocupação não é com a destruição dos adversários, mas é estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus, é ocupar a sua mente, é adorar a Deus, é louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele de fato é nas nossas vidas como Deus, soberano, Senhor do universo, que controla, está assentado no alto e sublime trono, bendito seja o nome do Senhor. A questão pode ser resumida na seguinte sentença: para onde nós olhamos nos momentos de dificuldades? Lembram de Pedro? Ele achou extraordinário Jesus vir caminhando sobre as águas e ele quis fazer o mesmo. Então Jesus lhe autorizou assim fazer e ele o fez. Quando Jesus veio, ele olhava para Jesus e ele veio andando, Jesus andando na direção dele. Então ele vai também na direção de Jesus. Mas de repente, nos diz o texto, não se sabe porquê, ele deixou de olhar para Jesus e ele agora olha, portanto, para a água. E nos diz o texto lá em Mateus, do capítulo 14, versículos 22 a 33, que quando ele deixa o foco de Deus, quando ele deixa o foco de Jesus, quando Pedro deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para a água, nos diz o texto que ele começou a afundar. Davi não estava olhando para Absalão. Davi não estava olhando para Saul. Davi não estava olhando para o filho de Golias. Mas Davi, ele quer olhar para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer olhar para Deus. Para onde é que nós olhamos esses dias? Para a crise? Para os noticiários? O que pode acontecer? O que pode ser pior? Onde é que nós colocamos a nossa atenção ou a nossa preocupação nesses dias? Nós realmente cremos que o nosso problema é maior do que Deus? E cremos que os adversários, as contrariedades da vida são mais poderosos do que o nosso Deus? No versículo 5, ele expressa toda a sua convicção. Ele diz assim: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, elevar-me-á sobre uma rocha. Bem, se eu estou com Deus, é o que ele está dizendo. Quando chegar o momento de crise, ele me recolhe e me põe sobre uma rocha. É isso que Davi está dizendo. Irmãos, preste atenção nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca estou sobre um solo instável. A situação pode ser confusa e muito escura. A morte pode estar à espreita. O ódio pode estar rungindo lá fora. Mas ele sabe que Deus o guardou e colocou sobre uma rocha. Então ele faz uma pergunta. O Senhor, o verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temer, irmãos? Dos outros, ele vê ódio. E mais de Deus? O versículo 13
nos diz que ele vê de Deus no verso de número 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não está dizendo, eu creio que vou ver a bondade de Deus quando eu chegar lá no céu, na eternidade. Está bem. Eu acredito no céu. Mas eu gostaria de resolver os meus problemas aqui. Não adianta, irmãos, alguém chegar e dizer, olha, você está sofrendo, mas lá no céu você não mais vai ter problemas. Porque lá não haverá choro, não há luta, não há problemas, não há dificuldades. Eu sei disso. A Bíblia me garante e eu creio que eu estarei com Deus lá, com Jesus lá. Tudo bem. Lá está um pouco longe. Eu acho que não vou para o céu na semana que vem, se for tudo bem, mas não está nos meus planos de semana que vem, meu problema é agora, é hoje. Mas como é que eu faço? Por onde é que eu tenho que andar agora? E o contraste que Davi faz aqui, meus amados irmãos, é significativo. Eu estou vendo ódio, eu estou vendo hostilidade, eu estou vendo perseguição dos homens, mas diz-nos o texto que ele está vendo, mas de Deus eu vejo o quê? Bondade. E as promessas que eu tenho de Deus não são promessas de quando eu chegar no céu, ainda que eu tenha promessa sim. Louvado seja o nome do Senhor e bendito seja Deus que a minha vida e a sua vida não se resume aqui, porque aqui nós vamos ter problemas mesmo. Aqui Jesus diz que no mundo tereis aflições. E eu sei, eu sou informado e eu creio nas Escrituras que na eternidade não haverá mais esses problemas que nós estamos enfrentando hoje aqui, por causa do pecado que habita em nós aqui. Mas na eternidade não haverá mais pecado. Então, o Senhor nos oferece aqui uma lição nesta vida, hoje, agora. Ele quer nos ensinar hoje. Pode haver tempestade lá fora, pode haver pandemia lá fora, pode haver Covid-19 lá fora, pode haver morte lá fora, pode haver crise financeira lá fora, mas há refúgio. Aonde? Na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E é isso que Davi aqui está nos ensinando, irmãos, neste salmo. Guarde isto. Não importa a tempestade sobre a sua vida. O que Davi está dizendo é isto: na presença de Deus, junto de Deus, há refúgio, aqui, agora, nesses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Há refúgio aqui. Então nós vimos no Salmo 2 quadros. Primeiro a crise, vimos o segundo quadro, o refúgio, e vamos ver agora então o último quadro do texto, que é o compromisso, versos 6 a 14. A maior parte do Salmo é gasta com compromisso. Muitas pessoas não querem compromissos. Elas querem livramento. Infelizmente, muitas pessoas. Ele quer livramento, mas ele também quer compromisso. Deus não é para ele um quebrador de galhos. Deus é para ele alguém com quem ele pode se relacionar. É alguém a quem deve manifestar gratidão quando provar a liberdade. Aí ele diz no verso de número 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Então Deus fala ao seu coração, busca a minha presença. Imediatamente ele diz, buscarei, pois Senhor, a tua presença. Ele não quer só segurança momentânea, ele quer companhia. E acho que aqui está a razão pela qual muitas pessoas não encontram nunca segurança na sua vida. Por causa disso aqui. Elas têm um conceito muito baixo de Deus. E a visão que elas têm de Deus é uma visão utilitária, é uma visão pragmática, é um Deus
Papai Noel com uma sacola nas costas, dando presente, mas não um Deus com quem se convive, e não um Deus com quem se relaciona, e não um Deus que nos faz exigência. Ele quer agradecer. Ele sabe que Deus vai livrá-lo, e por isso ele quer agradecer. Olha o verso de número 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos. Não me cercam no seu tabernáculo. Oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Isto é bom. Ele quer um compromisso com Deus. Verso de número 11. Senhor, eu não quero só livramento. Eu quero ser guiado no seu bom caminho. Aí vem o verso de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por a vereda plana por causa dos que me espreitam. Olha que interessante. Senhor, ele está dizendo, o salmista, eu não só quero livramento. Eu quero ser guiado por um bom caminho. As pessoas chegam e dizem assim, reverendo, pastor, ore por mim, porque eu estou com um problema muito grande. Geralmente eu encontro isso, pessoas assim, no seio da comunidade. E depois que se ora, elas desaparecem. Elas querem continuar no mau caminho. Porque em alguns momentos os problemas são por causa dos passos errados que deram, erraram no caminho, sofrem a consequência e querem um livramento. Ele, o salmista, está pedindo livramento. Ele está pedindo direção para evitar errar. Coisa que muitos não fazem. Verso de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Ele está dizendo isso. Eu quero te perguntar nesta manhã. O que é que você espera de Deus para a sua vida? Já pensou nisso? O que você espera de Deus nesses dias? Emprego? Saúde? Livramento? Uma família feliz? Filhos obedientes? Um cônjuge amoroso e fiel? Um pai compreensivo? Prosperidade material na sua vida? Não é isso que a gente vê na televisão? Não é isso que a gente vê nesses canais de alguns pregadores? Dizendo, venha para a nossa igreja que você não mais vai ter problemas. Mas, não é isso que Deus está dizendo em sua palavra. É? Não. Corrijam a vida. Andem na minha presença. Vivam certos. Vivam corretamente. Ele está pedindo tudo isso porque eles têm certeza de que está vivendo bem. E preste atenção numa coisa, queridos. Não pense que o pastor é um pai de santo e que Deus é um super Exu, que com uma oferta que você deixa lá no gasofilácio e não numa encruzilhada, o seu problema estará resolvido. Não é isso. Não é isso, não. O problema, meus amados e queridos irmãos e amigos, você que me assiste, o problema é que muitas pessoas, às vezes, a pessoa está errada diante de Deus. E ela não tem temor, e ela não tem arrependimento, quebrantamento para se corrigir diante do Senhor. E isso é sério. E o salmista, ele está dizendo a Deus que Deus pode corrigi-lo. Sabe por quê? Porque ele quer viver bem. No versículo 14, quando ele pede no verso 11 para o Senhor ensinar a ele o caminho, porque ele quer andar numa vereda plana, ele não quer mais errar com Deus, ele não quer mais pisar na bola com Deus, porque quando a gente pisa na bola, as consequências são inevitáveis. O verso 14, ele diz assim, ele muda, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Que lição ele nos dá?
é aquele que prova a bondade de Deus e testemunha. Você que não é da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que não é da nossa congregação Nova Jerusalém, que não tem vínculos com ninguém da igreja, que não foi criado na igreja, de repente passou a conviver com alguém evangélica, alguém da igreja evangélica, e você deve ter pensado assim: que sujeito chato. Toda hora ele vem me falar de Bíblia. Toda hora ele vem me falar de Jesus. Toda hora ele está falando disto. Por quê? Por causa disto aqui, meus amados irmãos. Porque aquele que provou o cuidado de Deus não pode calar. Ele canta a Deus. Ele louva a Deus. Ele ora a Deus. Ele abre o seu coração com Deus. Mas ele não deixa de falar com os outros. Ele testemunha. E ele está falando agora para os outros. No verso de número 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aquele que provou o cuidado de Deus, compartilha o cuidado de Deus. Você provou o cuidado de Deus? Você provou a bondade de Deus? Você tem sentido como Deus tem sido misericordioso, lhe dado vida, saúde, emprego, família, um bom ambiente para viver, tem protegido a sua vida e tem lhe ajudado? Você provou isto? Conte isto para os outros. Abra o seu coração. Compartilhe. Foi exatamente isto aqui, meus amados irmãos, que o salmista fez. É uma profundidade tão grande a sua experiência com Deus, que a pessoa diz aquilo que os apóstolos disseram diante do Sinédrio. Porque quando você for impactado por Deus, você vai falar de Deus. Aquilo que Deus fez por você, você é capaz de falar para o outro. E os apóstolos, eles fizeram isso. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, verso 20. Nós não podemos silenciar diante daquilo que nós temos provado. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, querido. Aquele que provou o cuidado de Deus está sempre testemunhando. Se você provar o cuidado de Deus, deve dizer isto para os outros. Agora, caminhemos para o final da consideração deste salmo. Eu quero terminar fazendo algumas considerações para nós aqui, nesta manhã, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Existe crise? Existe. A vida é difícil? É difícil. Há problemas? Há problemas. Aqui está um homem com problemas. Mas este homem nos ensina, meus amados irmãos, o seguinte: no meio das tribulações, sejam elas quais forem, é possível experimentar paz. É possível ter segurança. É possível ter conforto em meio à crise. Não por uma resolução de caráter, não por uma programação neolinguística, não por uma autoconscientização e nem por produção de pensamento positivo. Não, não é isso não. Mas pela confiança em Deus, que nos estende a mão na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa de um Deus que opera na vida daqueles que confiam nele, que creem nele. Porque existe um Deus, meus amados irmãos, que deseja participar das nossas experiências. Porque existe um Deus que, quando clamamos, é um Deus que responde. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque quando procuramos, nos esconde no seu tabernáculo e põe os nossos pés sobre uma rocha. Bendito seja Deus, conforme o verso 5. Porque há um Deus
que é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que podemos, meus amados e queridos irmãos e amigos, provar isto neste mundo que nós estamos vivendo, mesmo na pandemia, mesmo nessa crise que está instalada no nosso país, mesmo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é o Deus da providência, que tem o melhor para as nossas vidas. Não sei o que há no seu coração. Não sei como é a sua vida. Não sei se você está tranquilo ou se você está inquieto, seja o que for. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. É possível ter conforto em tempo de crise. O que eu faço, pastor? Põe a sua confiança no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dar o mundo, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Preste atenção nisso, meu amado e querido. São as palavras do Senhor Jesus Cristo, o apaziguador, o tranquilizador, aquele que chega para você no momento mais difícil da sua vida e diz: não tem mais, aquiete seu coração, confie em mim. Eu quero levar você nesta manhã a depositar toda a sua confiança no seu Deus, a não duvidar do seu Deus, a continuar crendo no seu Deus. O nosso Deus não é um Deus de barro. O nosso Deus não está pendurado numa cruz, pregado até hoje, impossibilitado de fazer alguma coisa por nós. O nosso Deus não é um gesso. O nosso Deus é o Deus vivo, que está assentado no alto e sublime trono. Bendito seja o nome do Senhor, contemplando todas as coisas, e Ele sabe tudo de você. Creia nele, confie nele, descanse nele, entrega a tua vida para ele. Se você não entregou a sua vida para Jesus, quem sabe você está confiando em outros deuses que não pode fazer absolutamente nada por você. Coloque a sua fé num Deus que pode, um Deus que está vivo, um Deus da palavra, que não está morto, mas ele pode fazer pela sua vida. Mude a direção da sua vida. Vá para Jesus, corre para Jesus, confesse-o, convide o Senhor Jesus para entrar no seu coração nesta manhã e ser o Senhor da sua vida, ser o seu Salvador, o seu protetor, o seu amparo, aquele que vai te dar refúgio nas horas mais difíceis. É aquele a quem você pode confiar. Creia nele. Não saia da sua casa hoje, ou não faça nenhuma outra coisa na sua casa, e agora que você está me assistindo, sem você ter um acerto de vida com esse Deus. Coloque sua vida no lugar certo, em Deus. Quando Jesus está presente, existe conforto no meio da crise. A gente pode descansar seguro, porque nós estamos seguros nas mãos daquele que pode. Que Deus te ajude. Vamos orar. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor nesta manhã, bendizendo o teu nome, adorando o Senhor como Deus. Declaramos que não há outro Deus além do Senhor. Bendito seja o teu nome. Pai, obrigado porque a grande verdade que nós estamos numa grande crise, num grande problema, mas nós estamos diante de um Deus que é maior do que a nossa crise, um Deus que é maior do que o nosso problema. Nós estamos diante de um Deus que é o nosso refúgio, diante de um Deus que é a nossa fortaleza, diante de um Deus que está atento às nossas necessidades, que nos conhece e que sabe tudo de nós. Mas nós queremos, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, e nesse momento também de nós sabermos que nós podemos contar com o Senhor. E que bom, Pai, que nós podemos contar com o Senhor. Que bom que nós não estamos sozinhos. Que bom que o Senhor deixou o teu Espírito para habitar em nós e que move em nós
E que bom, Pai, nós termos a Tua palavra que nos conforta nesses momentos. E que bom estudá-la nesta manhã. E que bom aprendermos que o Senhor, no momento de crise, é o nosso refúgio, mas o Senhor também quer o nosso compromisso. Se porventura, Pai, algum irmão, alguma irmã, nesses dias tem repensado a vida, tem buscado o Senhor, tem se arrependido, que possa, Deus, haver arrependimento de verdade, que possa, Deus, haver compromisso por parte das pessoas de servir o Senhor, de ter um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo, de ser compromissado com o Senhor, de ter um compromisso não só com as bênçãos do Senhor, mas um compromisso com o Deus das bênçãos. Louvado seja Deus, bendito seja o Teu nome. Toca nessa vida deste irmão, toque na vida deste amigo, Pai, que está nos assistindo agora, que ele seja tocado pela Tua palavra e que o Senhor possa aquietar o coração desse pai, dessa mãe, desse esposo, desta esposa, deste jovem que estão preocupados com o amanhã, preocupados com o futuro, preocupados, ó Deus, com a incerteza, preocupados, ó Deus, com a crise, preocupados com o país. Traga, ó Deus, alívio e traga paz a estes corações. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, para sempre. Amém. Querido, Deus abençoe o seu domingo. Que você tenha um domingo pensando seriamente nesse Salmo de número 27. A crise, o refúgio e o compromisso. Talvez Deus está querendo mais compromisso de nós. Mais uma vida mais segura, mais firme na presença dEle. Talvez levarmos mais a sério esse Evangelho. Vamos fazer isso, eu e você. Fazermos um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Bom domingo, domingo abençoado e abençoador, bom almoço para você e família, que haja bênção, que haja prosperidade na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a noite, às 19 horas, onde eu trago uma palavra também para o seu coração. Deus te abençoe.